Tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Que legal! Hoje a nossa aula é de produção de texto, certo? Já peguem logo o livrinho aí e já deixem aberto na página 22. Olhem só, na aula passada nós estudamos sobre o gênero textual crônica. Nós estudamos as características desse gênero, os tipos de crônicas e tudo mais, certo? Nós iremos fazer a correção e logo depois eu digo o que vocês irão fazer. Primeira questão, página 22. Lá na página 22 diz assim: de acordo com o que foi visto, marque a alternativa que melhor se relaciona ao conteúdo. As crônicas não têm como função fornecer informações, mas podem eventualmente cumprir esse papel, pois a visão do autor explícita no texto não alteraria o ocorrido? Não, não é isso. O tom impessoal de uma crônica e a linguagem usada pelo autor não criam nenhum tipo de proximidade ou identificação entre o leitor e o texto? Não, também não é isso. As crônicas não podem confundir-se com um conto, pois estão profundamente relacionadas a acontecimentos cotidianos. Não, não é isso. Apesar de não ter caráter informativo, as crônicas podem ter valor histórico, pois retratam os costumes de uma sociedade no momento em que o texto foi escrito. Sim, essa afirmativa aqui é a que melhor está se relacionando com a crônica. Por quê? Na aula passada, eu expliquei para vocês que as crônicas elas não tinham caráter informativo, certo? Elas realmente não têm. No entanto, as crônicas, elas têm um valor histórico. Tem um valor histórico, sim. Por quê, tia? Porque as crônicas retratam costumes, elas retratam os costumes de uma sociedade, no caso da sociedade, no tempo em que ela foi escrita. Na aula passada, nós lemos uma crônica de Lima Barreto, no caso País Rico. Nós lemos a crônica País Rico e a crônica País Rico foi escrita em 1920, há muito tempo. No entanto, essa crônica ainda serve para os dias atuais, pois está também representando os costumes que hoje em dia nós brasileiros ainda adquirimos, os costumes que nós brasileiros ainda temos. Sim, inclusive na política. Segunda questão. Responda. Você já tinha entrado em contato com alguma crônica? Se sim, sobre o que ela falava? A tia leu para vocês também uma outra crônica, né? No caso, essa questão ela é pessoal. Por quê? Porque ela vai de cada aluno. Tem aluno que já tinha lido outra crônica. No entanto, tem aluno que até então ainda não tinha lido nenhum tipo de crônica. Terceira questão. Você acha que as crônicas podem ser uma fonte de informação histórica? Por quê? E aí, crianças? Eu li as respostas que vocês colocaram, li todas as respostas. Algumas respostas realmente estavam, show. Outras nem tanto, no entanto, estava correta. Por quê? Porque essa resposta é pessoal. Ela é pessoal. Para mim, olha, você acha que as crônicas podem ser uma fonte de informação histórica? Sim. Porque, como eu já havia falado anteriormente, pois ela está retratando costumes, ela retrata costumes da sociedade, costumes que foram vividos, no caso, na época em que aquela crônica foi escrita. Entenderam? Página 23, terceira questão. Releia a crônica País Rico de Lima Barreto e responda as questões abaixo. Letra A. Sobre o que fala o texto? Gente, o texto, ele fala sobre a riqueza do nosso país. Ele fala sobre a riqueza do Brasil.
Porém, ao mesmo tempo que ele fala da riqueza do nosso país, ele também está falando, retratando a má vontade governamental em investir o dinheiro público. No caso, em investir o dinheiro público em obras que se tornem benéficas para toda a população. Por que que eles se negam? Porque eles sempre alegam que não há recursos. Vocês podem observar que essa foi uma das frases mais citadas no texto. Não tem recursos, não há recursos. Olhem, o texto está falando sobre a riqueza do nosso país, sobre a riqueza do Brasil e da má vontade governamental em aplicar o dinheiro público em obras que se tornem benéficas para a população, pois eles sempre dizem que não tem recursos, ok? Letra B. Qual é o tom usado pelo escritor? No caso, o escritor, ele usou um tom humorístico, sarcástico, crítico ou sensível? Olha, nós podemos perceber que o cronista Lima Barreto, ele usou um tom crítico. Por quê? Porque ele estava criticando a riqueza que há no Brasil, estava criticando a riqueza que tem nesse país que é tão rico. No entanto, ele não usou de severidade, no caso, ele não usou palavras baixas, ele não usou palavrões, coisas assim que espantem. Ele foi crítico, no entanto, ele foi um crítico com educação. Vocês podem perceber isso aí na crônica que foi lida. Letra C. Quais são os problemas apontados pelo cronista? Gente, ele disse que as pessoas vagam pelas ruas sem expectativas de vida. Por que que essas pessoas andam pelas ruas? Porque não há um lugar que os ampare, não tem lugar que abrigue essas pessoas. No caso, nesse ponto aqui, ele estava se referindo aos moradores de rua. Sim, aos moradores de rua que não têm casa, não têm família, não têm o que vestir, não têm o que comer. Ele também estava falando, gente, sobre a falta de investimento na construção de hospitais. Sim, sobre essa falta de hospitais para a população. A verba vem, o dinheiro vem, no entanto, o governo não aplica, não constrói hospitais. Estava falando também sobre a falta de escola para moças, para pessoas. Ele citou essa falta de escolas. Por quê? Ele quis dizer que as escolas públicas, elas estão superlotadas, elas estão lotadas. Não há mais vagas, não tem mais vagas para outras pessoas. Falou sobre os quartéis. Por que, tia, os quartéis? Não há quartéis e os regimes de cavalaria não têm cavalos. No caso, ele também falou sobre a segurança pública. Quando ele falou não há quartéis, ele estava falando a segurança pública, certo? Letra D. Você acredita que esse texto promove reflexão em quem o lê? Eu acredito que sim. Eu, Vanessa, acredito que sim. Por quê, tia? Porque quando o leitor ele se depara com os argumentos do cronista, ele vai refletir, ele vai ficar pensando que realmente tudo que ele citou é verdade. Tudo aquilo que ele disse não é mentira, é a nossa verdade nua e crua. Letra E. A crônica é datada de 1920. Você acredita que, de alguma maneira, as palavras de Lima Barreto são aplicadas aos dias atuais? Sim, infelizmente são. Eu até falei para vocês no início. Por que são aplicadas? Porque apesar
apesar de terem se passado vários anos, a política ainda continua do mesmo jeito. As pessoas também continuam do mesmo jeito, com esse pensamento, entendeu? No caso, vou ressaltar aqui, a maioria das pessoas, uma boa parte das pessoas continua com este pensamento miúdo, entendeu? Não estão procurando o bem para si. Muitos deles são o quê? Muitos deles têm o seu político de estimação e tal e tal. Pronto. Quarta questão. Escreva a sua própria crônica. Relate uma história do seu ponto de vista. Fique livre para contar um fato ocorrido com você ou com alguém que você conheça. Você pode também escrever a respeito de uma notícia recente, mas não se esqueça de expressar a sua opinião. No caso, crianças, vocês irão escrever uma crônica crítica, ok, meus amores? A quarta questão. E qualquer dúvida, vocês me procurem. Não esqueçam, estou aqui para ajudar vocês, certo? Beijinhos, até a próxima!